Item 4. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, será presumido usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até X quantidade de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Votaram no sentido de fixar uma quantidade o ministro Gilmar, eu próprio, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Nunes Marques. Eu consulto, ratificando o que havíamos conversado anteriormente, se posso consignar 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Lembrando que 40 gramas é um dos critérios adotados no Uruguai, mas os votos existentes falavam em 25 e 60. A única coisa que eu acho que devemos fazer é fixar uma quantidade específica para acabar com a discricionariedade. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, aqui faltou só, antes de entrar na gramatura, faltou só uma locução que é importante, ministro Gilmar. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343/06, será presumido usuário quem, vírgula, para uso próprio, vírgula, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Faltou para uso próprio, que é a diferenciação de usuário para traficante. Parece bem. E eu, presidente, eu tinha colocado a partir daquela pesquisa de Jurimetria entre 25 e 60, me posicionado inicialmente em 60, mas concordo de ficarmos essa média de 40 gramas e 6 plantas fêmeas. Presidente, apenas pela ordem, como eu fiz inserir no voto, que entendo que nós não temos essa expertise, pelo menos eu não tenho, e eu não voto pela gramatura. Bom, a Vossa Excelência já votou, está perfeito. Então... Presidente, e apenas eu quero registrar, e só registrar, mas eu estou votando no sentido de que foi isso que foi tido como maioria, que no meu voto esta fixação de gramatura seria até que sobreviesse a atuação do Legislativo ou do Executivo. Mas votada a tese, considerando que ela corresponde efetivamente ao que ficou como maioria. Apenas para anotar isso de maneira bem... Mas a maioria se formou nesse sentido, também não, presidente? Até que se regulamente, né? Então era melhor expressar isso na tese também, né? Sim, acho que sim. Incluir isso, né? Incluir isso. Até que... Esse foi o meu voto. É que o ministro Fachin havia votado de delegar ao Congresso sem fixar. A ministra Carmen acompanhou o ministro Fachin, mas fixando uma quantidade. O ministro Cássio também. Eu, da mesma forma, senhor presidente, inclusive reajustei o voto, mas nessa direção, quer dizer, uma fixação provisória até que venha a disciplina pelo Congresso ou pelos órgãos executivos. Ministro Alexandre, a posição de Vossa Excelência nesse ponto, para saber onde está a maioria ou não. Também, presidente, eu aderi a esse posicionamento até que o Congresso Nacional estipule uma nova gramatura. Então, a tese ficaria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, vírgula, até que o Congresso venha a legislar a respeito. Está bem assim, ministro Gilmar? De acordo. Senhor presidente, apenas para consignar que eu acompanho em relação à tese, mas divirjo quanto à gramatura, porque meu voto é nos 25, tal como foi proposto, salvo pelo ministro no debate X. Presidente, aqui é aquela fronteira, né? Eu entendo que é percúria, que é a exposição da maioria, mas não tem maioria de 60 gramas. Eu lia os votos e, salvo engano, não tem uma definição dessa questão de 60 gramas. E a questão de 40 é nova. Então, em algum momento, eu tenho o direito de dizer que não concordo com 40. Né? Fica consignada a divergência 25. do ministro Flávio Dino e do ministro Luiz Fux.